estudantes do segundo ano, tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje: o caderno ou a folha para registrar a aula, mas também vamos precisar uma folha para uma atividade no final. Lápis, borracha, lápis de cor, tesoura, canudinho. Canudinho, professora? É, canudinho. Daqueles que a gente usa em latinha, apesar que esse material aqui não é dos mais apropriados, né? Mas para fazer essa atividade nós vamos precisar de um pedacinho de canudinho, certo? Vamos precisar também de um amarilho. Amarilho, professora, o que é isso? Amarilho é um arame encapado, certo? Aquele arame que a gente usa para fechar embalagens, pacotes. Vamos precisar de um desses, certo? Professora, e se não tiver esse araminho, pode usar um outro arame, mas daí você vai pedir ajuda para um adulto, para que você não se machuque, certo? E também palito de churrasco. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho aí, certo? Vamos lá? Na aula passada nós falamos do tema Direitos e Responsabilidades na Comunidade. Vamos recordar? Quando falamos em comunidade, pensamos no conjunto de pessoas que habitam o mesmo lugar, que compartilham a mesma cultura. Então, quando falei comunidade na aula passada, eu pensei nesse grupo de pessoas, certo? E a Vivi veio lembrar que
lemos um trecho do livro Ninguém é Igual a Ninguém, escrito por Regina Otero e Regina Renault. Lembra desse trecho? Ele falava da mania das pessoas de colocar apelido nas outras. E até foi falado que alguns são pejorativos, ou seja, são desagradáveis, depreciam a pessoa. Lembram disso? E para isso, a Vivi levantou uma bandeira, lembrando que toda pessoa tem o direito de ser tratada com respeito e dignidade. E a Vivi veio lembrar outra coisa que nós aprendemos. O que podemos encontrar em nossa comunidade? Nós vimos que em nossa comunidade podemos encontrar espaços privados e espaços públicos. Vamos recordar cada um? Espaço privado é de responsabilidade de alguém, como pessoas ou empresas. Quem cuida desse espaço é o dono ou a pessoa que aluga o mesmo. Então são exemplos de espaços privados: a casa, lojas comerciais, shopping centers. Tem outros? Tem outros também. É só alguns exemplos. Vamos recordar agora espaço público. É de responsabilidade do governo. Quem cuida desse espaço, além do governo, é a população. E podemos citar como exemplos de espaços públicos: praças, parques, escolas públicas e a rua, certo? E para descobrirmos o tema de hoje, a Vivi tem um desafio. Identifique na imagem a seguir palavras que têm tudo a ver com o tema que iremos estudar hoje. Então eu vou colocar uma imagem e tem algumas palavras e você vai tentar ler essas palavras e lembrar onde a gente já viu, em que tema que nós estudamos que nós já vimos essas palavras, certo? Olha lá a imagem, eu vou dar um tempo então para você ler, certo? E daí, conseguiu identificar as palavras? Então, na imagem está escrito dignidade, comunidade, cultura, esporte, família, lazer, diversão, educação, felicidade e saúde. E essas palavras, teve um tema que nós falamos muito delas. Vocês conseguem lembrar qual é? Se você falou direitos das crianças, acertou! Então,
Hoje nós estamos na aula 33, que terá como tema direitos e responsabilidades em outros tempos e lugares. Então pegue o seu caderno, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 33, História, direitos e responsabilidades em outros tempos e lugares. Eu vou aguardar você fazer. E a Vivi já começa com um recadinho. Vamos recordar alguns princípios dos direitos das crianças e ver como eram esses temas em outros tempos e lugares, e também como está atualmente. Então, nas aulas anteriores, nós vimos que os direitos das crianças estão pautados em 10 princípios. Vamos recordar alguns desses princípios, ver como era antigamente e como está agora, também em outros lugares, outros países, certo? Princípio primeiro: todas as crianças devem ter seus direitos garantidos. Então, toda criança será beneficiada por esses direitos, independente de raça, cor, sexo, língua, religião, país de origem ou classe social. Mas vamos ver fotos de como era isso antigamente? Essa primeira foto aqui. Olhando essa foto, você acha que os direitos das crianças estavam sendo cumpridos? Antes desse documento, as crianças não eram respeitadas, até trabalhavam. E como a gente pode ver aí na foto, haviam crianças que trabalhavam varrendo chaminé em fábricas e indústrias. Você sabe o que é chaminé? Chaminé é um tubo ou um duto onde passa a fumaça de um forno, e elas trabalhavam limpando isso. Dá para imaginar os diversos problemas respiratórios que essas crianças podem ter desenvolvido devido a esse trabalho? Isso se elas sobrevivessem às duras jornadas de trabalho. Crianças trabalhavam, eram exploradas, crianças estavam no meio de conflitos armados, de guerras, sem um lar, sem tratamento de saúde. E a foto ali mostra a fome que sempre esteve presente na vida dessas crianças. Porém, isso também acontece hoje em dia, em outros países e até aqui no Brasil.
Vamos ler um texto falando por que isso acontece? Apesar da Declaração Universal dos Direitos da Criança, criada em 1959 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e composta por 10 princípios que visavam proteger os direitos básicos, ser um documento extremamente importante, os países não eram obrigados a cumpri-la. Por isso, tornou-se necessário criar uma norma pela qual os Estados de fato se comprometessem a promover e respeitar os direitos das crianças e dos adolescentes. Em 1979, Ano Internacional da Criança, a Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas começou a elaborar um documento para uma nova declaração. Após 10 anos de inúmeros esforços e negociações entre Estados, organizações e outras instituições, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou por unanimidade a Convenção sobre os Direitos da Criança. Porém, ainda hoje, o cumprimento desse tratado só é obrigatório para os países que o validaram como lei nacional, como é o caso do Brasil. Então, mesmo existindo o documento dos direitos das crianças, há países que não o aceitam e assim elas continuam sofrendo. E ainda tem países que aceitam essa declaração, porém em alguns aspectos precisam melhorar e melhorar muito. Olhem essa foto. É uma criança síria levantando os braços ao confundir câmera com arma. Então essa foto é de 2011, 10 anos atrás, na Síria. O país vive em uma guerra civil há mais de 10 anos. E esse tipo de conflito vem afligindo a parte mais frágil da sociedade, que são as crianças. Elas vêm sofrendo inúmeras violações de direitos que foram aprovados da Declaração Universal dos Direitos da Criança em 1959. E essa foto é uma foto que me deixou bastante triste, bastante emocionada. Eu fico imaginando o que essa criança não viveu para chegar a um ponto de não conhecer, né, o que é uma câmera, o que é uma arma, mas ao mesmo tempo o desespero de chegar alguém com alguma coisa diferente e ela erguer os braços como se estivesse se entregando. Muito triste, né? Essa foto também é uma foto bem recente, que mostra uma situação que ocorre aqui no Brasil. Trabalho em carvoaria, ou seja, para fazer carvão. Esse trabalho é considerado um dos piores para qualquer ser humano fazer, pois além de estar em contato com gases tóxicos, fuligem, cinza, pó, altas temperaturas, o que pode causar problemas como desidratação, queimaduras, lesões musculares graves, entre outros. A presença de uma criança nesse ambiente é totalmente inadequada. Um crime. Vamos ver agora o princípio terceiro. Crianças têm direito a nome e nacionalidade. Toda criança tem direito a um nome, a uma nacionalidade, ou seja, ser cidadão de um país. Por exemplo, eu nasci no Brasil, a minha nacionalidade é brasileira. E você? Vamos fazer uma atividade? Então você vai escrever no seu caderno o seu nome completo e qual a sua nacionalidade. Eu vou aguardar você fazer.
aí, já fez a atividade? Escreveu o seu nome completo e a sua nacionalidade? E você já pensou? Se você escreveu aí seu nome, sua nacionalidade, é porque você teve um direito garantido. E a Vivi ficou com uma dúvida. Existe criança sem nome e sem nacionalidade? Para responder essa pergunta, vamos lembrar de algo que já estudamos. Lembram disso? Quando nós estudamos os documentos pessoais? Então a criança pode até receber um nome da família, mas se ela não tiver documentos, é como se ela não existisse. Nós já estudamos sobre a certidão de nascimento, que é o primeiro documento que temos. Ao ter esse documento, você comprova que realmente existe. Tanto que o bebê, logo que nasce, já recebe todos os papéis do hospital para o pai ir até o pai, a mãe, o responsável, ir até o cartório e fazer a certidão de nascimento. E sem cobrar nada. A primeira via desse documento é de graça. E também existe a identidade ou registro geral, o RG, que é um documento que usamos durante toda a vida. É um documento para nos identificar, certo? E vamos ler uma reportagem que fala das crianças sem nacionalidade. Olha, aqui tem o título, daí tem uma chamada, da reportagem e a reportagem, uma parte dela. Eu vou ler o título e essa parte aqui da reportagem. Vamos lá, começando pelo título. O drama dos milhares de bebês sem nacionalidade, filhos de pais venezuelanos. Diego acompanha sua mãe todos os dias. Júlia, mãe do bebê, se dedica a vender sacos para lixo e material de limpeza em uma das melhores áreas de Bogotá. Ela chegou à Colômbia há 2 anos. Diego nasceu 9 meses atrás. Eu não sei que procedimento devo fazer, nem onde devo registrá-lo, disse a mulher à BBC News Mundo. A criança é um dos mais de 20 mil casos de bebês nascidos de imigrantes venezuelanos na Colômbia que não têm nacionalidade. As crianças apátridas, ou seja, sem nacionalidade, são um tema de alta preocupação para organizações internacionais. Então, nesse tempo e pertinho aqui no Brasil, na América do Sul, na Colômbia, temos um exemplo de criança sem nacionalidade. Como vimos, ele nasceu, os pais são da Venezuela, foram morar na Colômbia, E ele nasceu ali e a mãe não sabe como deve proceder para registrar o seu filho. Esse é um caso. Tem mais de 20 mil crianças nesse país nessa situação. Então, aí a importância de ter um documento para comprovar tanto o seu nome e a sua nacionalidade. Vamos para outro princípio? Princípio 5º. Toda criança portadora de necessidades especiais terá direito a atendimento adequado. Toda criança deve receber educação, saúde. Isso vale também para as crianças que têm necessidades especiais. E isso é um avanço bem grande. Antes dos direitos das crianças, não haviam escolas especializadas e nem a inclusão dessas crianças nas salas de aulas das escolas regulares. Muitas ficavam em casas fechadas, sem atendimento e sem aprender e sem se desenvolver. Isso não pode acontecer. Temos que respeitar e principalmente aprender a conviver. E por falar em conviver, hoje nós vamos aprender um pouco desse tema. Vamos assistir um vídeo com dicas de convivências com as pessoas que têm alguma necessidade especial. Vamos lá?
No mundo, ninguém é igual a ninguém, não é? Temos alturas diferentes, cor de pele, cabelo, peso, habilidades, personalidades diferentes. Muitos de nós podemos ter também alguma deficiência, como, por exemplo, paralisia nas pernas, ausência de alguma parte do corpo, perda auditiva ou da visão. Ser diferente não significa ser melhor ou pior do que os outros. Significa apenas que somos o que somos. O problema começa quando nossas particularidades encontram uma barreira, que pode ser física, como a falta de rampas, por exemplo, ou um tipo ainda pior, o preconceito. Pessoas com deficiência são como todas as outras e também querem viver em paz na sociedade. E é por isso que vamos mostrar algumas dicas bem legais para uma convivência boa, gentil e inclusiva. Alguém que você conhece é cadeirante ou tem dificuldade de locomoção? Ao conversar com essa pessoa, tente se sentar para que ela não precise ficar olhando para cima o tempo inteiro. Não se apoie na cadeira de rodas e nem atrapalhe a movimentação das muletas ou bengala. Se achar que ela precisa de ajuda, pergunte. Se ela aceitar, peça para te dizer o que você deve fazer. Se ela quiser ajuda com a cadeira, conduza com cuidado e preste muita atenção para não bater em nada. Se parar para conversar com alguém, vire a cadeira de frente para que a pessoa também possa participar da conversa. Se for uma pessoa com deficiência visual, chegue perto, demonstre que está falando com ela e ofereça ajuda, se achar que ela precisa. Se a resposta for sim, ofereça seu braço ou ombro para que ela segure. Aí, enquanto você anda, ela acompanha o movimento do seu corpo. Avise sempre que tiver algum obstáculo no caminho. Fale como você fala normalmente, não precisa ser mais alto ou mais devagar. Você não precisa ficar com vergonha de falar coisas como veja e olhe, porque as pessoas cegas usam essas palavras naturalmente. Se encontrar um cão-guia, não brinque com ele, por mais fofinho que seja. O cachorro não deve ser distraído do trabalho de guiar o tutor dele. Ao se dirigir a uma pessoa cega, aproxime-se e toque de leve a sua mão, falando diretamente com ela. E não se esqueça de avisar ao se afastar, para ela não ficar falando sozinha. E se for uma pessoa com deficiência auditiva? Nunca fale surda-muda. Muitas pessoas surdas não falam porque não aprenderam a falar, mas têm voz. Ao falar com ela, acene ou toque de leve em seu braço para chamar sua atenção. Fique de frente para que ela possa fazer a leitura labial se souber. Fale na altura e na velocidade normal, a não ser que peçam para falar mais devagar ou mais alto. Mantenha sempre contato visual. Se você desviar o olhar durante a conversa, ela pode achar que o papo acabou. Ao conversar com uma pessoa com deficiência, fale diretamente com ela e não com seu acompanhante ou intérprete. E isso vale para qualquer pessoa. Se você não entender o que ela disse, não tenha vergonha de pedir para repetir. Se precisar, escreva bilhetes, desenhe. O importante é se comunicar. Se for alguém com deficiência intelectual, haja naturalmente a falar com ela, com respeito e consideração. Se for uma criança, trate-a como criança. Se for adolescente, trate-a como adolescente. E se for adulta, como adulta. Não exclua nem diminua a participação dela na conversa. Deixe que ela faça ou tente fazer sozinha tudo o que puder. Mas se achar que precisa de ajuda, pergunte. Se ela recusar, não insista. Se aceitar, pergunte como você deve agir. Não subestime sua inteligência. As pessoas com deficiência intelectual podem levar mais tempo para aprender, mas são capazes de adquirir muitas e valiosas habilidades intelectuais e sociais. Somos diferentes sim, mas uma coisa tem que ser igual para todos: o respeito. Vídeo legal, né? Nos ensina um pouquinho como a conviver com essas pessoas, certo? E vamos para outro princípio? Princípio 9. As crianças devem ser protegidas de crueldade e exploração. Nenhuma criança deverá trabalhar antes da idade mínima, nem será levada a fazer atividades que prejudiquem sua saúde, sua educação e seu desenvolvimento. E a Vivi veio dar um recado bem importante. No Brasil, além da Constituição e do ECA, existe o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, que tem ações para retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto quando na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
O símbolo da erradicação do trabalho infantil é o catavento. Então, além da Declaração dos Direitos da Criança, da Constituição e do ECA, no Brasil existe o PET, que são as iniciais, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Erradicar é acabar com o trabalho de crianças menores de 14 anos, somente permitir se for aprendiz. E o catavento é o símbolo desse programa e desse combate, mas um catavento diferente. Vamos conhecer? O catavento de 5 pontas representa os continentes. Tornou-se ícone na luta da erradicação do trabalho infantil no mundo. Significa movimento, articulações de ações permanentes contra o trabalho infantil. E traz ainda um aspecto lúdico, de alegria, que deve estar presente na vida das crianças. E olha a ideia da Vivi. Vamos confeccionar o catavento? Para confeccionar o catavento, nós vamos precisar dos materiais: papel sulfite branco, tesoura, lápis de escrever, lápis de cor, canudinho, amarilho, palito de churrasco. Eu vou dar um tempo para você deixar isso aí bem pertinho de você, enquanto eu me organizo aqui para a gente começar, certo? E vamos lá fazer o nosso catavento. E para fazer ele eu preciso de um hexágono, que tem 6 lados, certo? Eu vou pintar cada parte em formato de um triângulo equilátero, que é aquele que tem todos os lados iguais, certo? Quem quiser imprimir, tem o QR Code. Ali tem tanto esse, para quem não tem impressora colorida, como esse outro para quem tem impressora colorida. Essa vai ser a primeira parte e olha que legal, esse catavento funciona. Certo? Então eu vou dar um tempo para você fazer o desenho ou imprimir, certo? Pode usar ali o QR Code ou desenhar à mão. Vou dar um tempo aí para você fazer.
fazer nosso catavento de 5 pontas, já tenho o meu impresso aqui. Vou recortar em volta, em cima da linha. Assim, certo? E agora eu vou cortar até os pontinhos aqui. Então, o meio eu não posso recortar. Então, vamos lá. De todos os lados. Pronto. E ele tem uma marcação para fazer um furinho. Eu posso fazer esse furinho com um furador ou com um lápis com ponta, coloco e aperto. Eu tenho aqui o meu furador, então eu vou usar ele. Certo? Sempre vou furar do mesmo lado, ó. Um lado eu não furo e o outro eu furo. Um lado eu não furo e o outro eu furo, certo? Agora tem que furar no meio. O meu furador não alcança até lá. Então vamos usar o palito de churrasco ou o lápis. Coloco aqui e vou forçar. E esse não tem que ser um furinho pequenininho não, tem que ser um furinho maior. Então, com um palito ou com o lápis, eu vou forçar até ficar um furo maior, certo? Agora, vou pegar o meu palito. Se o palito for pontudo, pede para o pai, para a mãe, um responsável, tirar a pontinha dele para você não se machucar. Pego o amarilho, que é aquele arame, então, de pacote. Vou colocar aqui na pontinha e vou dobrar, ó, deixando quase do mesmo tamanho. E vou torcer com força para que o meu catavento não fique caindo, certo? Ó, e vou deixar 2 pedacinhos assim, tá? Que eu não precise enrolar. Por quê, professora? Ah, eu já explico. Vou colocar, então, meu catavento. E agora eu vou colocar cada furinho. Vou meio dobrando ele. Ó. Todos os lados. Já está quase pronto. Mas para o catavento poder girar, tem um segredinho. Vou pegar o canudinho, cortar um pedacinho. Não precisa ser um pedaço grande, ó. Assim. E vou colocar aqui também. E aqueles 2 ladinhos, ó, que eu deixei sem enrolar, eu vou dobrar um de um lado e outro do outro, ó. E o catavento está pronto. Agora eu vou dar um tempo para você fazer o seu aí.
aí, gostou de fazer o catavento de 5 pontos? Lembrando da proibição do trabalho infantil? Bem legal, né? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!